Pai, Senhor, meus irmãos, eu tenho refletido nos últimos dias sobre a forma que nós temos tirado Cristo das nossas mensagens, dos nossos sermões, das nossas preleções. E eu fico pensando em Atos capítulo 4, por exemplo, quando os apóstolos de Cristo foram presos por causa dele, por causa de um milagre que realizaram em Atos capítulo 3, a cura de um coxo que havia 40 anos que era paralítico. E quando esses homens foram presos, a Bíblia vai nos dizer que os sacerdotes prenderam eles, interrogaram eles, perguntaram em nome de quem fizestes isso, e eles falaram em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. E aí a resposta dos sacerdotes é o seguinte: parem de pregar sobre esse nome, para de anunciar esse nome. Os sacerdotes não queriam que os apóstolos pregassem sobre Jesus Cristo. Pelo que a resposta deles foi o seguinte: como nós deixaremos de falar sobre aquilo que nós vimos e aquilo que ouvimos? Hoje nós não temos pregado sobre Cristo porque nós nunca tivemos um relacionamento com Ele, né? Porque é impossível você parar de falar sobre algo que você viu, ouviu, viveu. Acho que nós precisamos repensar as nossas mensagens, porque nós só estamos em uma igreja cristã. Esse nome cristão é por causa de Cristo. Se você prega uma mensagem sobre José do Egito e o foco da sua mensagem for dizer que você que me ouve, né, o irmão ali na igreja no caso, Deus está preparando uma cadeira de governo para você. Assim como José, Deus está preparando para você um trono para você sentar e governar. Se você prega Gideão, a história de Gideão, para dizer que assim como Gideão era o menor de sua casa, jovem, você pode vencer e ser corajoso. Se você prega sobre Davi, que Davi, mesmo sendo pequeno, ainda que o texto não diga que ele era pequeno, nós costumamos dizer isso, venceu o gigante, assim como ele venceu, nós venceremos os nossos gigantes também. Se você pega a história desses homens do Antigo Testamento, se você prega Gênesis para falar sobre governo, se você prega Moisés para falar sobre governo, sobre libertação, você não está pregando o Evangelho de Cristo. O único motivo que você tem para pregar José do Egito é para falar que José era um tipo de Cristo. Era um homem que apontava para Cristo. O único motivo que você tem para pregar Gideão, pregar Davi, é você dizer: este homem é um tipo de Cristo que iria se revelar. Pregadores do Evangelho que me ouvem, é um apelo que eu faço a vocês. Não permita que a doutrina desses sacerdotes de Atos capítulo 4, uma doutrina demoníaca tirada do inferno, querendo retirar o nome de Jesus Cristo dos púlpitos, tirar o nome de Jesus Cristo das escolas, tirar o nome de Jesus Cristo dos centros de recuperação, tirar o nome de Jesus Cristo de uma repartição pública que às vezes tem na parede uma frase, um versículo bíblico, os 10 mandamentos que nós costumamos ver normalmente. Eles estão conseguindo o que eles querem. Agora, dentro da igreja, em cima do púlpito, acho que a gente já pregou demais sobre Gideão. Eu acho que nós já perdemos bastante tempo falando sobre como José foi um grande vencedor naquilo que fez. Eu acho que a gente já falou demais de Davi, como ele conquistou o gigante e deu vitória ao povo de Israel. Mas pouco temos falado da morte vicária de Cristo, da sua cruz, da sua ressurreição. Pouco temos falado do livro de Atos dos Apóstolos, homens cheios do Espírito Santo para pregar o Evangelho de Cristo. Pouco temos pregado sobre as conversões que aconteceram em Atos, quando o nome de Cristo era anunciado. Eu faço um apelo a vocês, pregadores, que se dizem pregadores do Evangelho. Chega de Elias,
Chega de Eliseu, por favor, não me interprete mal, porque eu não estou dizendo que nós não devemos pregar o Antigo Testamento, mas entender que o Antigo Testamento só existe para apontar para Cristo. Para com esse negócio de Elias fez cair fogo do céu e quando você orar, Deus vai fazer o fogo cair. Chega, irmãos. O povo não precisa mais de prosperidade. O povo não precisa mais de uma cadeira de governo. O povo precisa saber quem Cristo é. O povo precisa saber o que Jesus fez naquela cruz. O povo precisa saber o que é expiação, o que é substituição, qual o propósito do sofrimento de Cristo na cruz. Às vezes, em alguns estudos bíblicos que fazemos, eu pergunto aos jovens: se Deus é bom, se Deus é amor, se Deus é misericordioso, e a Bíblia diz que Deus perdoa aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então basta eu me arrepender do meu pecado e deixar que Deus me alcance com sua misericórdia. E eu pergunto aos jovens: esse Deus que perdoa, por que ele simplesmente não nos perdoa? Por que Jesus precisou ir para a cruz? Por que a cruz foi necessária? Por que sangue? Por que derramamento de sangue? Por que sofrimento? Por que açoite? Por quê? Por que Cristo foi cravado naquela cruz? E para minha surpresa, poucos são os que respondem. Quando respondem, a resposta não é exata. E muitos ficam com a cara assim: poxa, eu nunca parei para pensar nisso. Esses são os nossos jovens. Esse é o povo que está na igreja hoje, porque não é pregado mais sobre Jesus. Não se prega mais sobre a cruz, não se prega mais sobre o sangue, não se prega mais sobre como nós somos pecadores. A moda hoje é falar do evangelho coach, né? Você pode, você é capaz, você é extraordinário, acorde 5 da manhã e vai prosperar. E aí você olha Paulo, a carta aos Romanos, falando assim: não existe nenhum justo, todos pecaram, todos estão extraviados, todos estão distantes, todos. O evangelho de hoje é assim: você é importante. O evangelho bíblico é assim: você não vale nada. O evangelho de hoje é: você é capaz, você pode vencer. O evangelho bíblico é: você não pode absolutamente nada, você não vai vencer, você já perdeu, você é um derrotado. Só que aí está a graça de Cristo. A graça de Cristo está na nossa miséria. Porque quando entendemos o nosso estado de miséria, pecaminosidade extremas, é onde Cristo vem com sua graça salvadora e faz aquilo que eu não conseguiria fazer. E cumpre aquilo por mim que eu não conseguiria cumprir. Jesus morreu a minha morte. Aquela cruz não era para ele. Aquela cruz era para mim. Aquela cruz era para você. E mesmo assim ele toma aquela cruz e morre no meu lugar. Então o evangelho não é dizer que você é um ursinho carinhoso de Jesus, não é dizer que você é o docinho de coco de Jesus, não é dizer que você é especial. Nossos pecados nos cobrem, a nossa miséria nos cobre. E Cristo vem com seu sangue, aleluia. E nos cobre com seu sangue poderoso, santo, justo, sem pecado. Pregadores do evangelho, ouçam esse apelo. Ouçam esse apelo. Pregue o evangelho. Pregue Jesus Cristo. Pregue a mensagem da cruz. Pregue a mensagem do sangue. Pregue a mensagem da substituição do Cordeiro que morreu no Calvário. A mensagem do Cordeiro substitutivo. Explique para o seu povo, para o seu público, porque no Antigo Testamento precisava ter um sacrifício. Explique para eles por que Cristo foi o sacrifício perfeito.
Então chega, irmãos, chega. Salomão, Davi, Eliseu, Elias, José, Samuel. Se não for para apontar para Cristo, essas mensagens não servem de nada, irmãos. Você vai ouvir uma hora de pregação sobre Gideão, sobre José, sobre Moisés, e no final da mensagem você vai fazer assim: quem aqui nessa noite quer aceitar a Jesus? Nós fazemos um apelo, né, normalmente. Talvez alguém poderia se levantar e dissesse: eu quero aceitar a Moisés. Você pregou tão bem sobre Moisés hoje. Eu quero aceitar esse Gideão que você pregou. Cara, que corajoso, Gideão. José, que camarada, é um exemplo. Eu quero aceitar José na minha vida. Mas Cristo? Como que eles vão aceitar Cristo se não ouvem Cristo? Sejamos um instrumento de Deus nessa geração para ganhar vidas.